Mensagem do céu. É uma mensagem, na verdade, é um aconselhamento, não é? Quando a gratidão se torna dívida, não é? Queridos, eu estou vendo vários relacionamentos serem simplesmente destroçados, não é? Quando a pessoa deixa de estar com a outra por amor, ela passa a estar com a outra porque ela tem uma gratidão pela pessoa e, na verdade, a gratidão não é mais gratidão, já se tornou em dívida, não é? Então, é aquele caso dos avós que cuida dos netos, não é? E aí a nora, ou o genro, ou o filho, ou a filha estão com algum problema com a mãe, mas já não falam mais nada, porque a gratidão pelo que ela faz pelo neto, pela neta, se tornou dívida, não é? Então, eles não existe mais uma relação aonde o amor é priorizado, passa a ter aquela relação aonde aquilo que você está devendo é o que está contando, a sua dependência, não é? Você se tornou escravo de homens, meus queridos, não é? Olha só, você está se tornando, na verdade, dentro de um contexto, isso daí não tem nada a ver com amigabilidade, viu, meus amados? Isso aí passa a ser um contrato de dívida onde você fica com uma prisão sem muros. Você não pode mais ser sincero, não é? Você tem um endividamento absurdo para conter, você não pode mais falar aquilo que você pensa, porque você é uma pessoa endividada, não é? Você, de vez de ser dependente de Adonai, passou a ser dependente de uma outra pessoa. E eu estou vendo vários relacionamentos amargando, não é? Deixaram de ser relacionamentos, não é? E outras condições também, meu querido, minha querida, onde você não pode estar fazendo determinada coisa, mas você passa a fazer sacrificialmente, e quando você passa a fazer sacrificialmente, a outra pessoa que recebe passa a ser justamente o devedor da sua doação por conhecer a sua situação, por saber o que você está vivendo. Essas coisas realmente atravancam as relações e só vai criar afastamentos, meus queridos, só vai criar afastamentos. Quero ler um pouquinho sobre quando a gratidão se torna em dívida em 2 Reis 2,15. Vendo-os, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Eliabe, de Elias, repousa sobre Elisha, Eliseu. Vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. E isso aqui não é adoração, viu, queridos? Isso aqui é honra, não é? É uma ação de submissão, muito mal compreendida todas as vezes que aparece na Nova Aliança, é um costume oriental. Não é? E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Vocês sabem muito bem que Eliabe, havia sido assunto aos céus numa carruagem, num redemoinho de fogo, não é? Pode ser que então Aruã-Racó, deixe o Espírito do Santo, o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales, porém ele respondeu: não envies, não envies. Então, olha a situação de Elisha, que você conhece como Eliseu. Elisha era uma pessoa que chegou ali, ele nem era discípulo dos profetas, não é? Ele foi eleito pelo Eterno e por meio do próprio Elias, não é? E agora ele estava no meio dos discípulos dos profetas que andaram anos e anos com Eliseu, completamente constrangido. Ele deu uma palavra que era a palavra correta: não os envie, não é? Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: então tá bom, envie. E enviaram 50 homens que procuraram durante 3 dias, porém nada acharam. Então voltaram a ele, pois permaneceram em Jericó. Ele não saiu do lugar. Então ele lhes disse: eu não disse que vocês não deviam ter ido, não é? O posicionamento de Elisha, não é, Eliseu, é o posicionamento correto, meus queridos, não é? A pessoa está querendo fazer, não te ouve,
não é? A pessoa, ela é insistente, não é? Ela não vai se demover da ideia dela, não é? Eu estou aqui com várias pessoas aí, né, lamentavelmente, acreditando que é uma grande mentira a falta d'água, não é? E que, na verdade, as águas estão aí, não é? O governo que está fazendo essa pressão, esse terror sobre a população, blá, 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 blá. Queridos, não adianta. Assim como aconteceu na época em que o nosso querido Noé, ele o pregador da justiça, ele avisava as pessoas o que iria acontecer, que iria chover, não é? Ao contrário do que ocorre agora, não é? Então, ele informava as pessoas e construindo a sua arca, queridos, não é? Assim, muitas vezes eu me sinto da mesma maneira. Eu estou me preparando para esse tempo, já há alguns anos, eu já venho me preparando para esse tempo por saber o que iria acontecer, mas, queridos, eu me sinto exatamente como Noé. As pessoas estão apegadas ao seu status quo, elas não querem lançar mão do paz e segurança, não é? Elas não querem acreditar que as coisas vão mudar, elas não querem acreditar que a vida em São Paulo ficará um inferno, não é? Ontem ainda saiu a questão das minas de energia e nós soubemos que hoje nós temos águas nas hidrelétricas suficiente para 30 dias, ou seja, o racionamento energético é uma questão de meses, queridos, de semanas, não é? Então, amados do meu coração, é importante que vocês possam compreender que a posição de Elisha, não é, de Eliseu, somente foi mudada pelo constrangimento, como diz as Escrituras, apertando com ele, ou seja, deixa a gente ir, você chegou agora, você não conhece, nós já vimos isso acontecer, nós já vimos o Aruã Hakodesh pegar Eliarro, levar para cima do monte, levar para outra cidade, levar para outro lugar, não é? Levar até para outra nação, nós já vimos isso acontecendo, não é? E você chegou agora, quem que você é? Você é o que cuidava lá dos bois do seu pai, não é? Você não sabe como é que Aruã age na vida dele. Ah, meus queridos, não é? Chegaram ao ponto do aperto com ele, que ele disse, então vá, vocês vão, não é? Mesmo eles tendo reconhecido a autoridade de Adonai sobre a vida de Elisha, se prostraram, mas só se prostraram o corpo, queridos. A pessoa só reconheceu a autoridade porque viu um sinal ali, viu o rio abrindo, mas não reconhecia de fato no seu espírito. Eles tinham por certo que Eliarro estava ali em algum lugar, não reconheciam a autoridade de Elisha, do contrário, eles não iriam contra a decisão que o Eterno colocou firmemente. Ele viu, queridos, ele viu o que havia acontecido, não é? As pessoas não acreditaram no seu testemunho, como tantas vezes eu estou aí falando sobre a necessidade da situação das águas aqui em São Paulo, e as pessoas não acreditam, queridos, não é? Elas preferem acreditar numa pessoa desconhecida que vai postar aí que tem muita água em São Paulo, não é? Ao contrário de ouvir uma pessoa que está ao lado de vocês todos os dias apresentando a verdade e unicamente a verdade e nada mais do que a verdade, não é? Forçado pelas circunstâncias, queridos, olha só, as situações que vêm sobre nós, não é? Eu não sei como ficou a situação de Elisha com os discípulos dos profetas, mas eu acredito que ele deveria ter a porção dobrada de Eliarro, não é? Ao ponto de poder reconhecer os discípulos dos profetas do modo que eles pudessem viver pacificamente, conjuntamente com ele, não é? Mas nós vemos uma situação de uma pessoa que foi justamente rejeitada por Adonai, porque ele foi forçado pelas circunstâncias, não é? 1 Samuel 13:11. Samuel perguntou, o que fizeste? Shaul tinha acabado de oferecer sacrifícios, ainda que essa não fosse a função do rei, somente poderia Samuel fazer isso, não é? E olha a resposta de Shaul, não é? Resposta de tanta gente que eu conheço, vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajudado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e eu ainda não obtive a benevolência de Adonai, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Versículo 13, então disse Samuel a Shaul, procedeste
neciamente em não guardar o mandamento de Adonai, o teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto você não guardou o que Adonai lhe ofereceu. Então, lhe ordenou. Queridos, é importante você compreender que não importa a circunstância, queridos, não é? Olha só, eu tive uma visão, na verdade, não é? Alguns sonhos que são visão. Uma pessoa do meu amor mesmo, uma pessoa do meu coração, ela chegava para mim, não é? E ela estava com uma maquiagem na mão. Eu percebi que ela estava com uma maquiagem na mão. Quando eu vi que ela estava com uma maquiagem na mão, eu passei a mão assim em cima da maquiagem e eu vi que embaixo tinha uma tatuagem eletrônica, que é justamente a marca do Antimarchier que virá. Não é uma pessoa do meu amor, uma pessoa do meu relacionamento. Quando eu olhei aquilo, eu falei, o que você fez? Não é? E essa pessoa falou, não, isso aqui não tem nada a ver com o que disseram, não é? A Bíblia aí é toda torta, tudo isso aí é coisa dos homens que colocaram para a gente não aceitar a verdade, para distorcer a verdade. É uma pessoa do meu amor, queridos, não é? Ali, e naquela visão, e eu virei para a pessoa e falei, mas voltando ao assunto dessa visão que eu tive, eu olhava para aquela pessoa que eu amava muito, e eu dizia para ela, eu falava, de modo nenhum eu posso ir com você. E ela me mostrava que aquele era o caminho para que nós pudéssemos ter alimentos, que nós estávamos enganados, que as escrituras não eram nada, nenhum escrito da parte do Pai, não é? E que, na verdade, o Mashiach, não é, que era o anti-Messias, não é? Na verdade estava ali, lamentavelmente, não é? E ali naquele momento eu não tive a menor dúvida, viu, queridos? Era uma pessoa do meu amor, da minha relação pessoal, e eu disse, eu não posso seguir com você, não é? Eu não posso seguir com você. Então, queridos, há ocasiões onde o nosso amor, olha, é uma pessoa do meu amor, não é? Mas há momentos onde nós temos de colocar o nosso amor ao Eterno acima de todas as coisas e de todas as pessoas. E nesse contexto, queridos, Shaul não poderia de modo algum ter sacrificado, não é, pelo fato de ter exposto, não sei como é que está aí o som da nossa rádio aqui no Bom Retiro. Se você puder estar compartilhando comigo como é que as coisas estão, eu vou ficar feliz, porque a gente teve esses problemas aí, eu estou ouvindo com um tom enorme e assustador aqui na rádio, o retorno nosso, não é? Então eu não sei se o programa de hoje vai ficar comprometido com tudo isso. Mas enfim, seguindo aqui, é importante que você possa compreender, não é? Que você não deva de maneira nenhuma se colocar, se subordinar a uma pessoa contrariamente àquilo que o Eterno tem para a sua vida. Tá bom, meus amados? Olha só, Romanos 8,12 diz o seguinte, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, ou seja, nós somos devedores sim, do Messias, queridos, não é? E outra coisa, ele não fez isso para a gente ficar em dívida, não é? Ele fez isso porque se ele não pagasse a dívida, ninguém ia poder pagar a dívida pela gente, não é? Ele, pelo contrário, houve um dado momento que ele falou, Pai, se tiver uma outra alternativa, que o Senhor possa passar de mim esse cálice. Mas se não tiver outra alternativa, que o Senhor então possa fazer a sua vontade sobre a minha vida, a sua absoluta vontade, não é? Então, queridos, cuidado em fazer algo por ser forçado a fazer, não é? 1 Pedro 5, 1 Kéfas 5, 1 diz o seguinte, rogo, pois, aos presbíteros, não é? Aos líderes, aos rosh, não é? Que estão ali, que há entre vós, eu também, Roche como eles, e testemunha dos sofrimentos do Messias, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, que pastoreie o rebanho de Adonai, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como é o que o Eterno quer, não por sorte da ganância,
mais de boa vontade, não é? Queridos, o fato de nós estarmos no ministério nunca pode ser porque a gente não tem outro trabalho para fazer, não é? Nunca pode ser como quantos missionários vieram trabalhar comigo no decorrer do meu ministério. E ali, quando eu via muitas condições, a pessoa chegava a me dizer que ela tinha tentado várias coisas, mas que Deus havia fechado as portas para ela, então agora ela estava tentando o ministério, não é? Tentando o ministério, queridos, era uma resposta que honestamente eu não gostaria de ouvir, né? Eu não gostaria de ouvir de modo nenhum essa resposta, e ali para mim aquele obreiro estava completamente desqualificado para trabalhar comigo, não é? Queridos, a gente não pode estar no ministério porque é uma fonte de lucro, uma fonte de sustento. Baruch Hashem, porque o Ministério Som do Céu tem uma visão correta, uma visão clara sobre isso, não é? Nós temos de estar no ministério porque nós temos um chamado, senão o melhor para qualquer um de nós é não exercermos ministérios nenhum, não é? Olha só, não se tornem escravo de homens, isso está em 1 Coríntios 7, 23, por preço você foi comprado, não se tornem escravos de homem. Queridos, todas as vezes que vocês vão fazer alguma coisa para agradar alguém, não é? Pode acreditar que você pode estar verdadeiramente desagradando ao Eterno. Entenda o que eu estou dizendo, queridos. Não é para a gente ser inconveniente, a gente ser ríspido, a gente tomar... Mas, queridos, saia dessa condição de dívida, não é? Eu conclamo você, não é? Ah, não, Céu, mas eu preciso, não é? Olha, eu tenho de fazer isso, neste caso aí, os filhos têm de ficar com a avó, não é? Então, a pessoa não se dá com a sogra de modo algum, não se dá com a sogra, tem problemas até de falar bom dia para a sogra, tem problemas relacionais, não é? Que não se resolve e acaba tendo ali essa dependência. Você também está agindo de uma maneira também, como eu vou dizer a você, completamente sem agradecimento, não é? Porque você se permitiu se tornar numa relação onde você está endividada aí com a sua sogra, uma vez que você não tem um bom relacionamento com ela, não é? Então deveria primeiramente acertar essas questões, ver os contextos, não é? E para que essa amizade fosse além do que uma mera conveniência, porque é interessante você não se dar com a sua sogra, mas você depende dela, não é? Então, assim, minimamente, você precisa permitir que essa dívida volte a ser gratidão. A dívida que você tem, esse olhar, a maneira que você tem visto tudo isso, volte a ser gratidão, principalmente se a sua sogra faz isso para você com alegria, não é? Vice-versa, a coisa não está dando certo, Céu, pelo contrário, a minha sogra está falando mal da minha família para os meus filhos, ou vice-versa, não é? Queridos, então você precisa encontrar uma alternativa que você seja honesto, pague o preço, não é? Pague o preço, encontre lá alguém para cuidar dos seus filhos que seja correto, não é? Encontre, mas não faça a sua sogra de sua empregada, não é? A coisa está torta, entende? Aí o contexto ficou torto para ambos os lados. A coisa não está saindo bem nem para um e nem para outro. Por quê? Porque evidentemente que ela está se apegando com seus filhos, ela está passando a ter uma relação de proximidade, uma relação de dependência emocional. Tudo isso quem está fazendo é você, não é? Não, Céu, mas eu não tenho condição de pagar uma pessoa para olhar os meus filhos ou deixar eles num lugar para que não fique lá na casa da minha sogra. Meu amado, minha amada, vocês vão ter que equacionar essa dívida. Vocês vão ter que equacionar essa dívida. Coisa terrível é você conviver com alguém que você não gosta. Mas você está convivendo com aquela... Aliás, você não deveria nem de não gostar, ou de ser franca, não é? Chega lá, fala com a sua sogra, olha, minha filha falou isso, meu filho falou isso, não é? Mas é importante que você possa ser correto, ser íntegro com essas pessoas, não é? Não use as pessoas, queridos. Antigamente as pessoas usavam coisas, não é? E amavam pessoas. Hoje as pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Então, eu tenho uma grande dificuldade de compreensão. Eu tive também os meus filhos, eu tive necessidades, grandes necessidades, não é? Trabalhei com pessoas boas e pessoas más.
trabalhei com pessoas que não eram adequadas, não é? Aliás, eu passei por uma situação lamentável, já compartilhei com vocês, aonde a Priscila sofreu, minha filha a caçula, sofreu uma situação de sequestro dentro de uma sala onde deveria estar a educadora, mas a educadora não estava lá, não é? Então, queridos, eu conheci pessoas boas e pessoas más, não é? Conheci pessoas positivas na minha vida e conheci pessoas negativas na minha vida, não é? Mas eu sempre procurei andar conforme o meu passo dava, suportava. Então, mesmo nas minhas relações, amados, não é? Eu não vou ter relações por conveniência, não vou ter relações onde eu estou com essa relação, com essa pessoa que está me fazendo mal ou me criando inconveniências, porque essa pessoa me favorece em algum ponto, em algum aspecto. Esse é um dos motivos porque a gente tem tanta resistência, até em alguns passos que nós temos de dar. Enquanto as coisas não estiverem muito claras, tanto para mim quanto para o meu marido, não é? A gente não vai seguir, queridos. As coisas para nós têm de estar muito claras, nós temos de estar muito seguros do que nós estamos fazendo, com as pessoas que estão conosco, não é? Nós não vamos dar um passo para carregar um monte de gente seguindo nossas vidas se nós mesmos não temos estruturas de substância, ou seja, que haja uma confirmação da parte de Adonai sobre as nossas vidas. Eu desejo que você não se torne escravo de homens, não é? Que você possa tomar um posicionamento para situações inconvenientes na sua vida, que você possa tomar um posicionamento de pagar o preço da liberdade, meus queridos, não é? Pague o preço da liberdade. Do contrário, olha o que você está fazendo. Você está criando vínculos dessa avó com essas crianças, não é? Vínculos que você, assim que você tiver condições, você vai dar um belo adeus, bye bye, so long para essa sogra. Você vai ter um peso na sua vida espiritual por causa disso, porque você vai estar rompendo relações, e todo aquele que rompe relações se torna réu de culpa, não é? Você está alimentando relações sem substância, não é? Por quê? Porque é conveniente para você, é conveniente para a sua vida. Então é importante que você busque o eterno, busque alternativas, não é? Eu tive de criar os meus filhos praticamente sozinha, o Eterno conhece a minha história, a minha vida. Eu tive a Márcia para o Marco, menos de um ano de idade de um para o outro. Ainda o Marco foi prematuro, porque eu tive muitos pontapés durante a gravidez dele, perfurou a placenta, eu tive a perda de líquido amniótico, não é? Eu tive uma perfuração durante a gravidez do menino. Então, queridos, é importante que você saiba que quando o meu filho estava com 8, 9 meses, eu já estava vendendo bichinho de Durepox com aquela idade, uma criança, com 2 crianças na feira, vendendo bichinho de Durepox para o sustento da minha família. Entende? Amados, alternativas existem. Naquela época eu não conhecia Adonai como eu conheço, não é? E o Eterno nunca me deixou passar necessidade. Eu espero que você possa ter a compreensão do que eu estou dizendo com muito carinho. Não se torne escravo de homens, não envolva relações das pessoas, ou seja, você está dando um subsídio para o outro que não é verdadeiro também, não é? Ou seja, nosso Pai, queridos, é hoje que nós vamos ter problemas justamente no horário do som do céu, né? Então é importante que você possa compreender que você está alimentando os sentimentos. A pessoa, por exemplo, que você pode estar sendo, vamos dizer, devedora, inconveniente com essa pessoa, no sentido de que não há sinceridade da sua amizade por ela, a pessoa pode estar sendo sincera com você, não é? A pessoa pode não estar vendo nada do que você está falando, porque você, na verdade, nunca falou com a pessoa: olha, isso aqui é inconveniente, isso aqui não é da minha educação, isso aqui não faz parte do que eu tenho que fazer, não é? Olha, não gosto que você fala do pai dos meus filhos, eu não acho interessante isso está trazendo divisão. Não gosto que você fala dos meus pais, que você fica falando que os outros avós são ruins, não é? Para os meus filhos, você está afastando. Haja uma sinceridade da sua parte, haja um resgate de sinceridade. Se você nasceu de novo, você precisa amar as vidas, meus queridos, não é? Então, nessas relações onde você está convivendo, será que o outro sabe
o outro está sabendo o que está acontecendo, você conversou com essa pessoa, você se abriu, ou você está deixando o outro ter sentimentos por você na maior inocência, sem saber de nada. Você nunca foi sincero ou sincera com essa pessoa e você está permitindo que aquela pessoa te veja de uma outra maneira que não é realística. Aí, no caso, meu querido e minha querida, quem é que se torna vilão da história? Não é? Então é importante que nós não nos tornemos escravos, principalmente na área dos nossos sentimentos, das pessoas, não é? E não façamos escravos, queridos, porque onde não há sinceridade da parte de um, da parte do outro, o outro está correndo, achando que está tudo certo, como 2 e 2 são 5, não é? Não sabe da sua contrapartida, dos seus quês, não é? Dos seus porquês, porque você nunca foi sincero com essa pessoa, não é? Você, infelizmente, está agindo de uma maneira com falsidade para com essa amizade, não é? Então, eu gostaria que você meditasse nessas questões e não fizesse, jamais se tornasse escravo de homens, mesmo porque você vai responder ao Eterno por todas as coisas que você faz, pelo bem ou pelo mal que você tiver feito por meio deste corpo, que é emprestado, não é, queridos? Não é? É emprestado. Nós vamos responder sobre tudo que nós fizemos por meio desse corpo. Eu espero ter sido claro da importância de você poder ser transparente em todas as suas relações. שב חרחמן ידידי שב חרחמן משוכבך עם רצון